Todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Já deu para vocês acalmarem a energia aí. Juninho colocando a gente para pular na última música. Eu pensei, velho, vou subir lá em cima todo suado, com a voz cansada de gritar aqui. Juninho tá me quebrando. Mas é muito bom celebrar o Senhor, né? A gente poder extravasar toda a nossa adoração a Ele com cânticos, com júbilo. Amém? Eu vou precisar bastante da projeção aqui. O Elton está ali me cobrindo. E hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a palavra e o seu uso. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui. Essa palavra, assim como a última palavra que eu ministrei, vai ser uma palavra de ensino. Então, é importante que você preste bastante atenção para não perder nada e ficar inteiradinho de tudo aqui que você, através do Espírito Santo, vai ser ensinado. Amém? Feche seus olhos aí por um instante, eu quero fazer uma oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui reunidos em Teu nome e prontos, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor tem a ministrar sobre nós. Te agradecemos pela Tua presença que tem se movimentado entre nós aqui hoje. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abrir os ouvidos, ó Pai, não somente naturais, mas também espirituais, ó Pai, os ouvidos do nosso coração, ó Deus, para que nós venhamos ouvir e compreender a palavra que o Senhor deseja trazer para nós nessa noite, Pai. Nós estamos aqui disponíveis, eu te peço que sobre cada um dos meus irmãos venha a paz do Senhor nesse momento. Que nada venha tirar o foco e que nada venha, Pai, perturbar esse ambiente nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente vive hoje, século 21, onde a liberdade de expressão é algo muito defendido e a gente pode falar o que quiser, logicamente, dentro de certas regras, né, certas margens. Mas a gente hoje vive uma liberdade de expressão bem tranquila. A gente pode expressar bem, vocês concordam comigo? A gente pode falar o que quiser, a gente tem acesso a bastante informação para construir as coisas que nós vamos falar. A gente consegue ter acesso a livros, ter acesso a artigos, vídeos ensinando e falando sobre diversos temas. Sobre tudo aquilo que você for falar, você vai encontrar ali alguma coisa falando sobre aquilo, para você ficar bem informado, certo? O Google aí, que alguns chamam de pai dos burros, né? É uma maravilha, a gente chega no Google, dá uma pesquisadinha ali e pronto. Você não precisa mais ter aquela gama forte de conhecimento para que você tenha acesso à informação. Mas com toda essa possibilidade de falar o que quiser, e com tanta gente falando o que quer por aí, a gente passa na nossa sociedade, principalmente ocidental, né, eu vou trazer isso para a gente aqui, a gente passa por uma falta de filtro com relação ao que a gente vai falar. E a palavra, ela tem diversos objetivos, diversas finalidades. Você pode falar para expressar, né? Eu estou aqui falando com vocês estão me ouvindo, e eu espero que todo mundo esteja me entendendo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo porque eu estou falando uma linguagem que você entende. Nós aqui, acredito que todos nascemos no Brasil, e desde que você nasceu, você está acostumado a ouvir pessoas falando palavras em português. Certo? Eu estou falando em português, você sempre ouviu em português, e a partir daí você se acostumou a ouvir isso. Então, a palavra, ela tem, além desse objetivo de expressar, ela pode ser usada para ferir, pode ser usada para diversas finalidades. E eu vejo que na nossa sociedade ocidental, o poder da palavra, ela está se perdendo com o uso. A gente tem usado a nossa palavra para expressar coisas muito vãs, muito fúteis. Quem nunca ouviu alguém comentando assim, coisa que faz sucesso na internet é gracinha, é bobeira, é meme. É ou não é? A gente gosta muito disso.
gente gosta muito daquela coisa, tipo, estou passando um tempo aqui, estou conversando, aquela conversa de elevador, sabe? Tipo, como é que a tarde está quente, está fria, está chuvosa, a gente vai gastando as nossas palavras e vai usando todo o nosso repertório, acrescentando nada. E existem segredos por trás da palavra que a gente perdeu, que a gente não está usando. Existe um poder secreto ali por trás do uso da palavra, que eu quero, juntamente com você aqui nessa noite, recuperar um pouco disso. Amém? Queria pedir para que você abra sua palavra em Provérbios. Eu usei bastante a versão NVT, então o Edson vai colocar aqui para a gente na NVT. Se você quiser acompanhar aqui comigo, não tem NVT? NVI? Pode ser Almeida Revista Atualizada, então, por favor. Provérbios capítulo 18, no versículo 21. Aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Pensa nisso. A morte e a vida estão no poder da língua. Para uma coisa que a gente usa só para conversar fiada, até que tem bastante poder nesse pequeno órgão do nosso corpo, né? O poder da morte e o poder da vida estão na língua. Alguém já ouviu falar desse tipo de coisa? Exceto na Bíblia, a gente praticamente não ouve falar nisso. A gente praticamente não tem acesso a esse tipo de informação, e é por isso que o Espírito Santo me incomodou, para que a gente tivesse esse compartilhamento aqui nessa noite. E eu quero trazer para vocês alguns exemplos de uso da palavra na Bíblia, que vão trazer para a gente alguns segredos desses que estão guardados, que estão escondidos do uso da nossa palavra. Amém? Vamos avançar aqui então com alguns exemplos. Primeiramente eu quero mostrar para vocês o poder da palavra que cria, que traz a existência, a palavra que gera. Amém? Quem está comigo? Amém? Vamos abrir a palavra aí em Gênesis, no capítulo 1. Quantos aqui já leram a criação do universo? Acho que quando a gente é criança, é uma das primeiras coisas que a gente vê, né? Porque eu acho que criança é tão curiosa que rapidinho a gente dá um jeito de perguntar para o pai da gente, para a mãe da gente, como é que a gente foi criado? Como é que o mundo existiu? Eu perguntava tudo para o meu pai e rapidinho eu tive acesso a esse texto aqui, desde muito novo. Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação do mundo. E como que o mundo foi criado? Né? Aqui está mostrando para a gente, nós vamos ler aqui na Bíblia, fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E todo o texto de Gênesis 1, ele vai falando dessa forma. E disse Deus: haja isso. E a coisa passava a existir. E disse Deus: haja aquilo. E a coisa passava a existir. E todo o universo ele foi criado através da palavra de Deus. Através do verbo de ação de Deus. Haja e houve. E um pouco mais para frente a gente vai ver a criação do homem. E
a referência que nós temos da criação do homem é: e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos muito parecidos com Deus em muitos aspectos, inclusive no aspecto do uso da palavra. Deus usou a palavra para criar, para trazer vida, para fazer acontecer tudo aquilo que não existia. Não existiam animais, não existia luz, não existia firmamento, não existia separação entre águas, dia, noite, não existia. Mas passou a existir a partir do momento que Deus quis e disse. Deus, ele pensa: eu quero luz, haja luz. Ele diz, ele verbaliza aquilo, e aquilo então é criado. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas. Nós temos o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, morando, habitando em nós. Esse mesmo Espírito que faz com que a palavra saia e aconteça. Nós temos ali em João a palavra dizendo que Jesus é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e por meio dele tudo foi criado. Nós temos o Verbo, amém? Então, a palavra ela tem um poder de criação poderoso, amém? Você precisa entender isso para começar a alinhar as coisas que você está falando com as coisas que o Espírito Santo está te mostrando que vão acontecer na sua vida. Uma coisa pode não existir hoje na sua realidade, mas o Espírito Santo te mostrou que vai existir. Começa a declarar isso, porque a palavra ela cria, amém? Há um poder na palavra. Então vamos seguir. A palavra que transforma, eu quero mostrar para vocês um pouco desse poder da palavra, poder de transformação. É diferente da criação. Deus criou coisas inexistentes na terra, mas e quando uma coisa já existe? Quando algo já está aqui, como é que faz? Não vou criar de novo, mas eu posso transformar aquilo que já existe. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11. Esse texto fala sobre Gideão, sobre o momento em que Gideão foi levantado por Deus como juiz de Israel. Muitas pessoas falam que nesse texto Deus via o futuro de Gideão. E eu gosto também, além de pensar nesse ponto do vislumbre de Deus a respeito do futuro, eu gosto de ver a transformação que acontece em Gideão através da palavra de Deus para ele. Vamos ler aqui, em Juízes, capítulo 6, versículo 11, vai falar o seguinte: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Esse diálogo parece que está acontecendo com uma pessoa corajosa, com um homem valente. Sinceramente, esse cara ele estava se tremendo todo de medo.
Ele estava malhando trigo no lagar, e a versão NVT fala que ele estava malhando trigo na prensa de uvas. É tipo assim, não era época de prensar uva, ninguém ia procurar ele lá, ele estava escondido, ele estava querendo que ninguém achasse ele. Aí Deus acha ele e fala, vamos, homem valente. Aí ele fala, ai, Aí o que era? Passa para outro, não é eu não, eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou... E Deus fala, vai, você não é forte? Não, mas o que aconteceu com Deus? Tirou do Egito? Não, estou te mandando. Não, mas, tudo ele é tudo ele é... Oh, não, eu não. Depois ele ainda vai pedir um monte de sinal, ele pede uns 3 sinais diferentes lá, molha o algodão, desmolha o algodão. E quando chega a hora de fazer a coisa que tem que fazer, ele ainda vai de noite ainda, para ninguém ver ele. Porque no princípio ele não era um homem valente. Mas a palavra do Senhor veio para ele e transformou esse cara, que quando você vai avançando no livro de Reis, você vai percebendo que aquele cara, ele realmente vira um cara valente. Chega uma hora lá que Gideão está cortando todo mundo no couro, e você olha assim e fala, esse cara chegou a ficar desaforado, sabe? Eles pegam lá e o pessoal queria fazer ele rei, porque o homem pegou 300 pessoas, foi lá e matou um monte de gente lá com só 300. E ele realmente se tornou um homem valente. E o que eu quero trazer para vocês através disso? Deus, ele pega aquele homem, Gideão, e através da palavra de Deus, ele chega e pá, você é valente. O que aconteceu entre o covarde Gideão e o valente Gideão? A palavra de Deus, através do anjo. O anjo apareceu para Gideão trazendo a palavra que transforma. Há um poder na palavra, meu irmão. Você está entendendo isso? Você está captando isso comigo? Um poder que cria e um poder que agora está sendo mostrado transformador. Entre uma coisa e outra, só tem a palavra do anjo. Porque na hora da batalha, o anjo não foi lá matar a gente com ele. Era ele e os 300 caras. Na hora de ir lá, cortar o poste de Azerá, que era uma deusa lá dos outros povos, é Gideão que estava lá. O que aconteceu com Gideão? Ele foi transformado pela palavra. E nós temos essa palavra. Às vezes a gente olha para uma situação, olha para uma pessoa, e você não está vendo aquela pessoa daquele jeito. É difícil declarar essas verdades quando você não está vendo. É difícil olhar com os olhos de Deus e começar a declarar. Você é uma pessoa focada, você é uma pessoa determinada, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa rica, você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa determinada, olhar para a pessoa que está perto de você o tempo todo e começar a declarar palavras de transformação na vida das pessoas. Esse poder não é só do anjo de Deus. Há esse poder aí, dentro de cada um de nós. Mas a gente não usa. A gente está acostumado a jogar a palavra fora, a falar besteira, a falar mal, principalmente de quem a gente tem intimidade. Você começa a conhecer a pessoa, você começa a ver vários defeitos da pessoa, e aí você começa a declarar aquilo à torta e à direita. Nossa, você é preguiçoso demais. Você é devagar demais. Nossa, mas você não quer nada com a dureza. Nossa, mas você também é um bagunceiro, uma bagunceira, um desorganizado. Você é isso, você é aquilo, e nós começamos a reforçar, através do poder da nossa palavra, aquilo que está ruim. Ao invés de olhar e começar a declarar, você é um cara tão organizado, vamos
Dá uma organizada nisso aqui junto. Ei, você é uma pessoa tão dedicada, por que você está nessa indisposição? Vamos! Não foi assim que o anjo fez com Gideão? Ei, você não é valente? Vai nessa tua força. E por que a gente não usa a nossa palavra dessa forma? Por falta de conhecimento puro e simples. A gente tem informação demais, mas isso aí parece que está em oculto, está escondido da gente. E o Espírito Santo de Deus, ele quer revelar para nós esse poder. Amém? Você está pegando? Nós vamos sair daqui sabendo usar o poder da palavra como ninguém. Eu declaro isso sobre a sua vida, que o Espírito Santo vai pegar junto com você e vai mudar a sua forma de declarar as coisas, a partir de hoje, em nome de Jesus. Mais um segredo aqui da palavra, né? Nós temos aqui um exemplo da palavra que mata. A gente leu aqui em Provérbios, no capítulo 18, né, que o poder da vida e da morte está na palavra. Mas eu quero mostrar para vocês aqui Jesus usando isso. Em Mateus capítulo 21, no versículo 18, nós temos a passagem de Jesus por uma estrada. Jesus estava com muita fome. E eu acredito que nada do que está na Bíblia está em vão. Tudo é para a gente aprender alguma coisa. E em Mateus capítulo 21, no versículo 18, Jesus está passando por essa estrada, ele está com muita fome e ele vê uma figueira muito bonita, muito verde, na época de figo. E ele vai lá pegar algum figo para ele comer. E aquela figueira, ela está vazia, ela não tem fruto. E aí no versículo 18, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça de ti fruto. E a figueira secou imediatamente. Olha o poder da palavra declarada. Jesus olhou para aquela figueira e falou: não nasça fruto nunca mais de você. E aquela figueira secou imediatamente. Ela morreu. E aqui, meus irmãos, nesse poder da palavra, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não é válido somente para coisa, não. Nesse caso aqui, Jesus usou como exemplo para os discípulos. Logo mais ele fala assim: se vocês crerem, vocês vão poder fazer exatamente como isso, vai poder pedir até para o monte se retirar e jogar no mar, que ele vai. Jesus estava dando um exemplo, mas ele mostra com esse texto o poder da palavra para matar. E a gente muitas vezes usa a palavra de morte de forma errada. Usa a palavra de morte dentro da nossa casa, usa a palavra de morte com os nossos irmãos e declara: você nunca vai ser ninguém na vida. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu alguém falando esse tipo de coisa? Você nunca vai ser ninguém na vida, não. Você nunca vai mudar, não. Você vai morrer assim. Você nunca vai... Meus irmãos, se Jesus falou que nunca mais daria fruto naquela figueira, e a figueira secou, vocês acham que não acontece algo semelhante com a gente, quando a gente faz esse tipo de coisa? Pelo menos um pouco de energia vai ser extraída daquela pessoa. Pelo menos cansada ela vai ficar de ficar ouvindo aquele tipo de afirmação. Deus pode até livrar e não fazer com que a pessoa realmente viva aquilo. Mas em muitos casos isso se torna uma verdade na vida daquela pessoa. E ela realmente não vai ser ninguém na vida. Ela realmente não vai conseguir mudar as coisas que precisam ser mudadas. Ela realmente vai morrer com aquela palavra que está sendo lançada contra a vida dela como uma flecha. E eu estou trazendo isso daqui para nós, porque, eu não sei, em alguma ocasião pode ser que a gente precise usar a palavra de morte para bem.
Está nascendo uma erva daninha lá no seu terreiro lá, nunca mais cresce essa erva aqui, ela não cresce mais, pronto, morreu. Lá em casa a gente está na luta com as bananeiras, lá você corta elas crescem de novo. Corta ela cresce de novo. E vai lá e joga óleo diesel. Eu estou quase indo lá e fazendo igual Jesus. Nunca mais dê banana em você. Aí ela não nasce mais. Em algum caso isso pode ser bem usado, eu imagino. Mas o mau uso disso é algo terrível. Porque é muito mais comum do que o bom uso. É muito mais corriqueiro a gente ver palavra de morte sendo usada à torto e à direito com pessoas. Palavra de morte mata mesmo. E nessa de a gente ter uma liberdade de expressão muito ampla, a gente perde o poder da palavra, a gente vai perdendo o impacto da palavra, a gente passa a não entender mais o quanto a gente está usando as nossas palavras para a morte. Quanto a gente está desperdiçando as nossas palavras, jogando elas ao vento, e as palavras vão se perdendo por aí, gerando morte, gerando destruição. Ainda antes aqui estava sendo falado sobre as estratégias do diabo, que ele fica observando a igreja, gerando estratégia, né? Quantas horas da sua semana você fica na igreja? Porque aqui eu não vi ninguém falando palavra de morte com ninguém, né? Mas quantas horas da nossa semana a gente fica por aqui? Eu atualmente estou vindo pouco na igreja. Já vim mais. Então vamos colocar aqui que eu estou vindo na igreja no culto de domingo, 3 horas, e pronto, acabou. Pensa nisso. A semana tem 24 horas por dia. Eu não fico nem, se você for olhar, nem um cheirinho da semana. Não vou nem fazer a conta aqui para não passar vergonha. Fico nada da minha semana aqui. Aqui, realmente, eu não estou lançando palavra de morte em ninguém. Mas e o resto da semana? Eu estou na minha casa, estou no meu trabalho, estou na academia, estou estudando. Como que eu estou usando minha boca no restante do meu tempo? Como que você está usando a sua boca na maior parte do seu tempo? Quando você não está aqui? Quando você está com sua família, quando você está no seu trabalho. Como está sendo o uso? Você está usando para matar? Você está usando para criar, para transformar? É importante a gente pensar nisso, mas vamos dar sequência. Esse experimento que o Juninho está falando, todo mundo conseguiu ouvir? Mais ou menos? Eu vou falar aqui de novo, porque esse experimento me marcou muito também. Eu estava aqui no dia que o Augusto veio dar o testemunho. As crianças, elas fizeram um experimento com feijão. Elas pegaram um pet, plantou ali dentro do pet um feijãozinho. Eu já plantei feijãozinho também quando eu era criança. Todo mundo sabe que feijão é uma coisa muito fácil de nascer. Pode não vingar, não crescer, não acontecer alguma coisa com ele, mas geralmente dá pelo menos um brotinho ali, né? E aí a experiência que as crianças fizeram é que plantaram um feijão aqui e um feijão aqui. Os dois iguais, regando igual, fazendo tudo igual para os dois, com uma pequena diferença que para um pote a criança ia abençoar aquele feijão. Você vai crescer, você vai ser lindo, você vai ser frutífero, e o outro pote era maldição. Você não vai nascer, você vai ser um pé de feijão que não vai existir, não sei o quê. E foi passando o tempo, né? Todo dia ia lá, jogava água, abençoava um, jogava água, amaldiçoava o outro.
O que foi abençoado nasceu, ficou verdinho, bonitinho, cresceu, e o outro não chegou nem a nascer. E o Augusto veio dar o testemunho aqui, trouxe até uma imagem, né, de como é que tinha ficado o outro verdinho, bonitinho, o outro morto, né? Então a gente percebe na prática isso, não é um ensinamento só teórico da Bíblia, a gente percebe isso na prática mesmo. Então é muito importante a gente dar atenção às nossas palavras. Mas vamos dar sequência aqui, tem ainda alguns pontos para trazer de exemplo. Eu quero dar exemplo para vocês da palavra que cura. Amém? A palavra que cura é uma bênção, é uma maravilha. A gente tem vivido um tempo onde tem muitas doenças, né, resultantes de todo tipo de situação. Seja estresse, seja alimentação, seja várias coisas têm nos gerado doença. E a palavra que cura, o exemplo dela está lá em Atos, no capítulo 9. Eu já vou dar 2 exemplos em um. Tem nesse capítulo 9 de Atos, tem um exemplo da palavra que cura e da palavra que ressuscita, que também é um outro poder da palavra. Amém? Para quem está anotando aí, quiser anotar, a palavra que cura e a palavra que ressuscita, vou dar os 2 exemplos em um, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Atos capítulo 9, no versículo 32, nós vamos ler em diante até o 41. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula, por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Aleluia! Esse poder está com a gente, pessoal. Esse poder habita dentro de nós. Pedro era homem como nós, que andou, sofreu, errou, assim como nós. E através ali da fé e da palavra, a ação aconteceu. Aquele homem, ele estava paralítico há 8 anos. O que aconteceu entre os 8 anos de paralisia e o momento que ele andou? A palavra. Pedro falou: levanta e arruma. Parece loucura você mandar alguém levantar e arrumar a cama depois de 8 anos que ele está ali deitado. Será que ninguém nunca pensou nisso? Pô, manda o cara levantar aí, arrumar essa cama. Pedro mandou: levanta aí, arruma a cama aí que Deus te cura. Pronto, levantou. Às vezes a gente recebe uma direção de Deus que Ele quer curar alguém. Não, eu quero curar fulano. Aí a gente chega para orar pela pessoa, assim: ô Deus, não sei assim, né, o que é a vontade do Senhor. Talvez, pode ser que o Senhor queira que ela ande.
Se o Senhor quiser, no tempo do Senhor, o dia que o Senhor quiser, talvez o Senhor estiver ouvindo isso aqui agora, mas se não, tudo bem também, se o Senhor quiser curar depois, a gente está aqui só te pedindo. Poxa, Deus falou com você que quer curar a pessoa? Ô meu irmão, levanta aí, Deus já te curou já, bora. A palavra, ela não pode oscilar, ela não pode... É uma palavra de ação. Pá! Deus mandou, você falou, naturalizou, aconteceu. Deus começou a fazer a obra lá, está morta não, pode acordar. A gente vê Jesus ressuscitando uma pessoa. E aí eu quero te mostrar aqui um exemplo mais, que mostra um pouco de Jesus fazendo também esse mesmo milagre de ressurreição, mas usando um pouco da palavra como defesa. E isso é muito interessante, porque a gente muitas vezes cai nessa cilada. Você vai chegar perto de alguém assim, e o pessoal começa a falar assim, não, mas tem 8 anos que esse cara aí não anda, hein? Já veio uns 3 aí orar, já veio uns 5 aí, uns curandeiros, fizeram exame nele. Realmente, esse cara aí, não sei se vai dar não. E aí você começa a chegar perto, o burburinho vai ficando maior, né? Não, esse cara aí, fizeram o exame, o caso dele nunca foi visto na América Latina, viu? Caso raríssimo. Isso daí não vai ter jeito não. Aí você vai chegando mais perto e o burburinho vai aumentando. Não, esse cara aí não vai andar não. Então, 8 anos já? Veio o bispo fulano de tal aí, orou. Ele ora por todo mundo, a pessoa, esse aí, se eu fosse você nem orava, vai passar vergonha. Aí o burburinho vai aumentando, o burburinho vai ficando quente. Aí a gente vê Jesus chegando perto de uma pessoa, né, em Mateus capítulo 9. Eu acho que é isso mesmo. Mateus capítulo 9, deixa eu verificar aqui, versículo 24, eu acho que é. Não, vamos ler um pouquinho antes. – 23. O burburinho chegou no ouvido de Jesus. Vamos ver aqui. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Olha que engraçado, Jesus vai chegando e o pessoal começou a rir de Jesus. Ah, lá Jesus está falando que a menina está dormindo. Vocês acham que Jesus sabia que a menina tinha morrido? Ele sabia. Mas ele falou uma palavra defensiva ali. A palavra, ela veio contrária àquilo que o pessoal estava falando. Estava todo falando, morreu, já era, os flautistas tocando lá já o enterro da menina, e a má notícia já tinha chegado antes de Jesus chegar. Mas ele começa a declarar uma palavra que defende aquilo que ia acontecer. Essa menina não está morta. Ela está dormindo. Pois se ela ia acordar, era mentira? Não era. Jesus ia acordar ela. Mas na nossa versão, ela está morta. Quem morre, levanta? Não. Então Jesus ele começou a declarar aquela palavra como uma defesa daquilo que ia acontecer. Pela fé, Jesus estava indo lá para quê? Ressuscitar aquela menina. Ele estava indo lá para ressuscitar aquela menina. E ele ia falar o quê? Ah, está morta. Não, ele começou a declarar para o povo, e não importa se vão rir de você. Não importa se vão rir de você.
Usa a sua palavra de acordo com aquilo que você crê. Amém? Não importa. Meu pai tem um caso que ele me contou uma vez, um cara que tinha... Não foi meu pai que me contou, não. Foi num livro que eu li. Do cara tinha uma bicicletinha. Ele precisava muito... Não, mentira, ele não tinha uma bicicletinha. Ele ia a pé para um lugar e voltava. E ele comentava assim, você viu minha bicicleta ali? Bonitinha, polidinha. E o pessoal ficava tirando ele de... Paul Yong-cho, que é o pastor da maior igreja do mundo, né, lá na Coreia do Sul. Ele passava assim, você viu minha bicicleta, cara? Bicicleta bonita, com banco... Aí ele ia descrevendo a bicicleta, né? Bicicleta vermelha, com banco de couro, bicicleta chique demais. E lá era extremamente pobre a região, tipo assim, muito pobre mesmo, a bicicleta lá era caríssimo. E ele descrevendo uma bicicleta assim, 12 marchas, banco de couro, vermelha, camelão chique mesmo. E o pessoal olhava assim e falava, esse cara tá doido. Ele chega ali, a pé todo dia, falando que está de bicicleta. Os caras acham que pirou. E ele continuava. Minha bicicletinha ali, isso aí, bênção demais na minha vida. Eu chego aqui, tranquilo, vem pedalando pelo caminho, pegando ventinho na cara. E ele ia declarando isso. Um belo dia veio um missionário americano, levou aquela bicicleta lá para ele, bicicleta do jeito que ele falou, vermelha, banco de couro, 12 marchas. Entregou para ele, estou dando os detalhes aqui, mas não sei se é assim não, eu sei que tem os detalhes, ele fala tudo com detalhe. E aí o cara chegou, entregou para ele a bicicleta, aí os irmãos viram a bicicleta e falaram, a bicicleta dele está aí e tal. O que aquele cara fez? Usou a palavra defensiva, a palavra criativa, ele usou as palavras de uma forma plena. Não importa que os outros estão rindo, está falando que ele é doido, que ele não tem a bicicleta, ele está falando que ele tem a bicicleta. Ele usou a palavra que cria como uma defesa da fé dele. Quantas vezes a gente deixa a nossa fé ser invadida pela má vontade do outro, pela incredulidade do outro? A nossa fé está firme enquanto a gente está caladinho. Tem gente que fala até para você não ficar comentando seus planos com os outros. Porque eu falo com a pessoa vai e desanima. Desanima nada, meu irmão. Você tem que usar suas palavras para se defender. Defenda a sua fé. Se você ficar refém da palavra alheia, nada vai acontecer para você, não. Sempre vai ter alguém pessimista falando que isso aí está errado. Sempre vai ter alguém falando que isso aí não dá certo. Não importa o que você vai fazer, alguém já fez e deu errado. E essa pessoa vai fazer questão de te convencer a não fazer. Aprenda a usar suas palavras para defender a sua fé. Eu creio, eu acredito nisso. Não importa se deu errado para você. Não importa. Eu estou com Deus. Use a sua palavra como defesa. Use a sua palavra como criação. Use a sua palavra para curar. Evite usar a sua palavra para matar as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Eu trouxe esses exemplos para inspirar você, para você ver o uso da palavra e para você entender que, de fato, se a gente começa a declarar alinhado com o que a gente crê, as coisas começam a acontecer. Não tem mistério. Apesar de que isso é praticamente um mistério para a gente, né? A gente não olha assim e fala, será? Será que eu vou começar a falar e as coisas vão começar a dar certo? Daqui a pouco eu falo que tem um carro ali, um Camaro amarelo ali, meu Camaro não vem, aí eu vou ficar de doido. Olha aí, vão alinhar, porque não é só falar, tem que ter fé, tem que persistir, tem que declarar. E eu quero trazer aqui alguns adendos
alguns pontos importantes para a gente ter atenção com relação à motivação com que vai ser usada a nossa palavra. Tudo isso aqui que eu estou compartilhando com vocês é algo muito poderoso, é algo muito forte, o uso disso. Então, como responsável, né, que eu vou ser por esse ensinamento que Deus está trazendo para a igreja, eu quero trazer também o ensinamento de como que você deve usar, porque se você ficar usando isso aí errado, eu não vou ser cobrado por você no último dia. Já estou tirando da minha aqui, fique esperto, tá? Essa parte aqui também é importante. E depois você vai sair usando isso aí, que maravilha, deu certo, o negócio que o Rafa falou, não sei o quê, matando um, matando o outro, criando arma de fogo, não. Meu irmão, aprende aqui a motivação, tá bom? Vou trazer alguns adendos sobre como usar isso com sabedoria, de forma bíblica, amém? A gente tem que ter sabedoria para usar o poder de Deus. Então, as motivações no uso da palavra. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, para não me confundir. Nós encontramos no Velho Testamento um homem chamado Balaão, que ele fazia o uso do poder da palavra. Aí eu queria que você abrisse aí em Números, capítulo 22, no versículo 5, e nós vamos ler os 5 e o 6. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaão era contratado para amaldiçoar e abençoar pessoas e povos. E, apesar de saber a vontade de Deus relacionada ao povo de Israel, ele insistiu, por amor ao dinheiro, em tentar usar a palavra para receber a recompensa daquele mal. No fim, aí eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco dessa história de Balaão. Balaão, ele foi oferecido uma nota preta para ele amaldiçoar aquele povo de Israel. Um dinheiro, uma recompensa bruta. E aí, Deus vai e fala com Balaão: não amaldiçoa Israel não, porque Israel está abençoado já. Aí Balaão vai para o pessoal e fala assim: não vou amaldiçoar esse povo não, porque Deus não deixou. Aí o povo vai embora, e o rei fala assim: volta lá em Balaão, e fala que eu vou dar dinheiro mesmo. Não é pouca grana igual ele está acostumado a ganhar essas mixarias, não. Eu vou dar ele dinheiro de verdade. Aí o pessoal volta e Balaão fala assim. Ele olha para o cara e fala assim: então, dorme aí, essa noite, que eu vou ver com Deus ali se ele mudou de ideia de ontem para hoje. No fundo, Balaão já sabia a resposta de Deus. Mas ele gostou tanto daquela oferta, daquele prêmio, que o coração dele ficou tentado. Eu acho que se Deus tivesse falado com Balaão para ele não ir, ele tinha insistido até fingir que ele ouviu Deus falando para ele ir. E aí ele amou aquela recompensa, ele vai orar e Deus fala assim: eu já te falei qual que é a minha vontade. Mas se esse povo está voltando, vai lá com eles. Mas você só vai fazer o que eu mandar. Essa parte me confundia muito. Mas eu vejo Deus provando Balaão ali. Tanto que no outro dia, Balaão pega, monta na jumenta e começa a ir. E essa é a parte que a gente conhece mais, né? Ele monta no jumentinho dele e começa a ir pelo caminho. A jumenta vê o anjo com a espada desembainhada na frente dela. E ela trava nas 4 rodas. Fica paradinha assim. E aí o que acontece? Balaão senta na jumenta o aço. Bate na jumentinha, ela vai estreitando, vai passando assim, e o anjo vai... Você
Já viu quando você está na frente de alguém na rua, você faz assim, a pessoa faz também? Aí você faz assim, a pessoa faz também? O anjo estava assim com a jumentinha de Balaão. A jumenta fazia assim, o anjo. Aí ela voltava para o caminho, o anjo na frente dela. E ela, por fim, ela travou. Não vou para lugar nenhum. E Balaão batendo. Aí ela foi indo, né? O anjo foi espremendo no cantinho, ela foi espremendo, apertou o pé do Balaão na parede. Aí Balaão ficou macho com a jumenta, desceu e bateu, espancou a jumenta. A jumenta ficou tão bolada com aquilo que Deus deu ela poder para ela falar. Falou, o que você está me batendo? O que foi que você está me batendo? Ué, aí o Balaão olha para ela e responde ainda, né? Bonitão. Você está me fazendo de bobo aqui? Ah, jumenta, estou te fazendo de bobo, como? Como que eu vou passar? Você não está vendo aí, não? E aí Deus vai e abre o olho de Balaão, Balaão vê lá um anjo com a espadona. Aí, oh, meu Deus! Aí o anjo, o que você está batendo na jumenta? Aí, pô, é porque achei que ela estava me fazendo de boba, né? Aí ele, não, a jumenta está salvando sua vida aí, porque se você tivesse passado aqui, eu ia matar você, mas deixava a jumenta viva. E aí o anjo vai e fala com Balaão que você sabia da vontade de Deus e mesmo assim está insistindo em ir no caminho errado. Nessa hora a gente percebe que, por mais que Deus tenha falado para Balaão ir, Balaão no fundo sabia que não era para ele ir e insistiu. E o anjo fala a mesma coisa que Deus falou com ele. Mas pode ir. Vai com esse cara. Tipo assim, o jumento acabou de falar com ele. Acabou de acontecer essa circunstância toda. Aí o anjo fala, mas pode ir. Vai lá, Balaão. Mas você vai falar só o que Deus mandar, tá bom? Aí Balaão, então beleza, então bora. Firmou o toco, seguiu a viagem. Gente, a pessoa tem que ser muito obstinada para não ver que Deus não quer que ele vai. Usar a palavra de forma errada. Balaão, ele queria chegar lá, e ele queria convencer Deus, deixa eu amaldiçoar só um pouquinho. Deixa eu falar só contra uma pessoa, para eu ganhar esse dinheiro e ir embora. Mas ele não deixa, Deus não deixa. Balaão vai chegar lá, ele vai subir no monte, vai fazer o sacrifício, e Deus vai falar, abençoa esse povo. Aí Balaão vai e fala, esse povo mais numeroso que a areia, vai dominar, e fala as bênçãos de Deus. Aí o cara olha, Balaão, não te chamei para você amaldiçoar, o que você está abençoando isso? Vão a outro lugar que talvez de lá você consegue ver direito, acho que você está confundindo o povo. Sobe lá, faz 7 altares, mata 7 cabritos, e aí, fala Balaão. Aí Balaão escuta Deus, o que eu vou falar? Abençoa o povo. Aí, abençoa o povo. Chega na última, Balaão já nem consulta Deus mais, ele já sabe que é para abençoar. E ele também nem usa mais as magias dele lá, ele já chega e, esse povo é maravilhoso, esse povo é de Deus, que está vindo aí dominar a terra. Aí, por fim, o cara fica macho com ele. Fala, Balaão, quer saber, você não vai ganhar em nada. Te chamei aqui para você amaldiçoar, você está abençoando. Passou essa luta toda, esse perrengue todo. Teve que usar a palavra do jeito certo. E ainda não ganhou dinheiro nenhum. Quase morreu por causa disso e não ganhou nada. Porque a intenção do coração de Balaão, para usar a palavra dele, para usar o poder que ele sabia que tinha na palavra, estava voltada para coisas erradas. Ele estava ganancioso, ele estava amando o prêmio do mal. A Bíblia fala sobre Balaão em 2 Pedro como um falso profeta. Uma pessoa que amou o prêmio do mal. E mais para frente a gente vai ver que quando Israel invade a terra, eles matam Balaão à espada. O que ele conseguiu com essa bagunça toda que ele fez? Conseguiu ouvir a jumenta dele, que carregou ele a vida inteira. É uma proeza, né? É uma proeza. Não muito boa no caso dele.
conseguiu morrer e conseguiu gastar uns dias de viagem para ser xingado pelo rei lá, porque amaldiçoar mesmo Deus não deixou. Então, vai usar a sua palavra? Quero usar minha palavra para adquirir prosperidade. Deus está liberando para você? Está liberando. Então, pode usar, mas não vai com ganância, não vai a todo custo, não vai amaldiçoar o chefe para você ganhar o lugar dele, não vai, entendeu? Estão entendendo? Isso é muito sério. Eu estou falando com vocês aqui, às vezes num tom leve, mas isso são poderes da palavra que são reais. A gente precisa ter atenção na palavra e como que a gente vai usar ela. Então, filtra bem a intenção do seu coração, não vai por ganância, não vai por ira, por inveja, porque isso dá ruim mesmo. A gente vê Balaão sendo citado em vários períodos da Bíblia. Eu nunca entendia Balaão, falava assim, mas Deus não deixou ele ir? Mas depois que você entende o que é a ganância no coração do homem, você entende que Deus podia falar o que fosse com Balaão, ele ia ir. Ele ia ir. Quem já agiu na ganância sabe, quando você está ganancioso, quando você está com aquilo ali, você vai, não importa. Então vamos filtrar a intenção do coração no uso da palavra. Eu quero trazer para vocês também a finalidade do uso da palavra, né? Esse poder secreto na palavra, ele está disponível para ser usado para nós como filhos. Então, se Deus já falou para a gente abençoar uns aos outros, para a gente edificar uns aos outros, pode abençoar, meu irmão. Pode falar o bem para a vida do seu irmão, pode abençoar ele, pode edificar a vida dele. Você não precisa ficar com medo. Nossa, se eu estiver edificando a vida do meu irmão errado. Meu irmão, se é para você encorajar uma pessoa, meu querido, fica firme, seja forte. Isso daí não tem erro, não tem como você errar nisso, não. Pode usar sem medo a palavra para isso. Estamos juntos, vamos para cima, vamos encarar, vamos. Não tem erro, pode usar a palavra liberado para isso. Estamos juntos? Pode usar. A finalidade não é para ser usada de qualquer maneira, não é para você ficar torrando, é para fazer o bem, é para edificar a igreja, edificar a sua casa, edificar o seu lar, edificar a sua vida. Pode declarar sobre você também. Vier alguém falando sobre sua vida aí, não, você é um fracassado, você pode declarar. A palavra defensiva, a palavra que cria, eu não sou fracassado, não. Em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor. Pode defender, defende, porque é importante. Mas usa com a finalidade correta, amém? Eu quero também trazer para você um ponto aqui muito importante, que tem relação com a fonte. Qual que é a fonte das palavras? De onde que saem as nossas palavras? A Bíblia ela fala conosco que toda palavra ela sai do coração, que é isso que imacula os homens, né? Isso que torna um homem impuro, é o que sai do coração, é a palavra da boca, não o que entra, é o que sai. Então, eu quero ler com vocês aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 29. Eu não quero me prolongar, mas essa parte é importante porque eu estou tirando um peso das minhas costas aqui, viu, gente? Me aguentem mais um pouquinho, eu já estou encaminhando para o final já. A fonte das palavras, né? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Acho que eu errei o texto. Efésios 5:29, é isso mesmo? 4:29, foi mal, pessoal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e que assim transmita graça aos que ouvem. Quando eu li esse texto, gente, quando eu converti, falava muito palavrão. Eu achava que, tipo assim, era só parar de falar palavrão que estava resolvido, né? Tipo assim, pô, beleza, tá errado falar um palavrão, então, de vez em quando estava lá no culto de jovens, lá no apertadinho, lá na casa do Juninho, soltava um palavrãozinho sem querer, às vezes, saiu, desculpa, galera, estou melhorando. E fui cortando palavrão, né? Até conseguir parar com aquilo. Aí fui ler, estava lendo a palavra nessa época, né? Aí fui ler esse texto assim. Aí pensei, né? Estava feliz, né? Falei, não, consegui parar de falar palavrão. Aí li esse texto, né? Porque sempre o pessoal falava assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí eu pensava, não, parei de falar palavra torpe, né? Porque quando a gente era criança, que a tiadeira era boa de falar isso, né? Ó, sem palavra torpe, porque a gente falava qualquer besteirinha. E aí, quando eu fui ler esse texto, né? Comecei a ler o texto, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, eu fiquei, consegui, estou livre das palavras torpes. Aí ele vai continuando, né? Mas sim, unicamente a que for boa para edificação. Aí eu murchei, falei, não, ainda estou falando coisa demais que não edifica ninguém. Sabe, tem coisa que você fala que não edifica, não ajuda em nada, não... Até aquelas coisas que não fede nem cheira, não nada, sabe? Não está edificando. E por que a Bíblia está falando isso com a gente? Mais para frente na Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 11, a gente vai entender um pouco melhor o porquê que a gente só deve falar aquilo que edifica. Olha só, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode a fonte de água salgada dar água doce. Por que está falando isso aqui? Aí você entendeu a palavra, você captou, não, beleza, agora eu vou falar só o quê? Vou mudar minha vida, vou declarar a palavra de bênção e pronto, acabou, mudou. Fui do lixo ao luxo em uma semana com a palavra do Rafa. Daqui a pouco eu estou vendendo arrasta para cima. Mentira, a gente não pode cobrar o que Deus deu para a gente de graça. Mas se pudesse, isso aqui é a palavra de mudar a vida. Mas tem um porém. Eu posso usar minha palavra para edificar alguém, se a minha boca o tempo todo está amaldiçoando, está falando palavra torpe, eu estou falando só besteira o tempo todo, aí um belo dia eu vou começar a falar, não, viva. Aí eu falo, viva, e dou 2 passos e falo, morra, e seque, e apodreça, e aí eu, viva. Aquilo não está funcionando. A fonte é a mesma. A fonte não pode jorrar 2 águas. Então, você quer usar esse poder inerente da palavra, você quer usar isso aqui que está liberado para você, você vai precisar filtrar aquilo que a sua boca fala o tempo todo. Você vai precisar capacitar a ferramenta que Deus te deu a ser uma ferramenta eficaz. Está comigo? É importante pegar o adendo, porque senão depois você vai falar, aquele negócio lá que o Rafa falou, uma baboseira, testei e não funcionou. Está aqui, ó, manual de orientação é a palavra. Filtra o que você está falando e começa a usar só palavra boa, começa a declarar sua bênção, começa a liberar a sua fonte para água doce. Daqui a pouco você vai ver. Daqui a um tempo você me fala. Pode ser? Vamos fazer esse combinado? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e eu vou ser breve nessas duas. Momentos de ira e momentos de brincadeira são os momentos que a gente fala as coisas mais impensadas de todos os tempos.
coisas que a gente não queria falar mesmo, a gente fala. Quando você está com raiva, você fala coisa que é feita só para machucar o outro. Ela não serve para mais nada. Você inventou uma coisa para machucar alguém. Às vezes você olha e fala assim, por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Eu nem acho isso. Eu nem penso nisso. Mas estava com ira e falou sem pensar. A gente vê Moisés, né, naquele momento que ele chega na porta da terra prometida e não pode entrar. Você sabe por que Moisés não pôde entrar, gente? Ele falou sem refletir. A Bíblia fala isso em Salmo 106, no versículo 33, que o povo deu um problema para Moisés, porque ele falou sem refletir. Na ira, o povo provocou ira de Moisés, ele se irou no seu espírito e falou sem refletir. Quem nunca fez isso aqui? Quem nunca? Eu sou desses, às vezes me sobe para a cabeça, eu falo. Depois que eu termino de falar, que eu respiro assim, eu penso já, falei demais, vou aguentar. Mas eu estou querendo usar o poder da minha palavra direito. Então, quando eu estou irado, agora eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que foi que você tem que falar? Nada. Não vou falar nada. Irei, mas não pequei. Em nome de Jesus. Segura, não deixa sair água salgada dessa boca não, porque senão ela não vai funcionar para água doce. Está fazendo brincadeira com os amiguinhos, não sei o quê. Dá uma segurada. Porque quem fica na roda dos escarnecedores falando besteira, não é bem-aventurado, não. Não pode usar a boca depois, não. Porque se você fica falando besteira, falando abobrinha, cuspindo asneira por aí, mas era brincadeira. Não, água salgada é água salgada, brincando ou não brincando, a versão aqui está água amargosa, né? A minha versão é água salgada. A água amargosa, meu amigo, é amargosa, não importa. Não importa se você está brincando, você está usando a sua boca, a sua ferramenta para coisa que não devia. A Bíblia fala sobre isso. Vamos prestar atenção, muita atenção. Está irado e está brincando? Presta atenção. Tem outros momentos também que a gente fala coisa que não devia, mas esses dois eu separei porque já rolou demais comigo. Você está perto de pessoa que fica de brincadeirinha, aí você gosta da pessoa, sabe aquela pessoa, gente boa assim, mas tem umas brincadeiras que... Mas você gosta da pessoa, aí você está ali, que não sei o que lá, na hora que assusta, você está lá, velho, ali o cara, mano. Que não sei o que lá. Aí no outro dia, Deus abençoa a minha vida. Aí não funciona. Deixou a arma molhar, ué. Ficou brincando com a arminha na água, na hora de atirar, mascou. Não funcionou a ferramenta. Por causa de quê? Porque eu estava brincando. Sinto muito. Ué. Brincou na água, amigo. O inimigo está aí. Ué. Agora essa arma não funciona. Tem que esperar secar. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso, meus irmãos. É importante demais a gente saber como usar a nossa palavra. Evitar mesmo ficar
usando a ferramenta de forma errada, saber como aplicar a palavra poderosamente, sem medo de ser feliz. Abençoa, encoraja, levanta o seu irmão, levanta a sua família, levanta a pessoa que está com você na sua casa, incentiva, encoraja, bora. E assim, você vai usar a sua palavra da forma correta. Cuidado no momento da ira, cuidado no momento da brincadeira. Vamos gerar cura, vamos ressuscitar pessoas, vamos ressuscitar sonhos. Vamos curar as pessoas que estão deprimidas, vamos curar as pessoas que estão com enfermidades. Há tantas enfermidades acometendo o nosso povo hoje. Vamos curar as pessoas com as nossas palavras. Usar com sabedoria. Porque Deus trouxe para a gente uma chave nessa noite. Amém? Quantos receberam essa chave? Amém? Fique de pé, nós vamos fazer uma oração aqui. Feche seus olhos, comece a meditar aí naquilo que tem saído da sua boca, aquilo que tem estado no seu coração. Medite aí por um minuto, comece a pensar aquilo que você tem falado, a forma com que você tem tratado as pessoas ao seu redor. Deixe o Espírito Santo te convencer daquilo que precisa ser transformado, amém? Deixe o Espírito Santo ir trabalhando no seu sentimento nessa hora, deixe ele ir transformando você. Oh Deus, Tua presença é real aqui, Pai. Espírito Santo, vem convencer, Pai. Vem nos mostrar, Senhor, aquilo que nós precisamos ver nessa hora. Só o Senhor pode nos mostrar, Pai. Muitas vezes nós estamos, ó Deus, enganados. Nós estamos, ó Deus, dispersos, sem perceber aquilo que está acontecendo. Mas o Senhor pode nos ajudar, Pai, nessa noite. Olha, Pai, para o nosso coração. Espírito Santo, vem. Vem, ó Pai, convencer cada um de nós. Vem nos dar o poder para mudar, ó Deus, no nosso viver. Vem nos dar, ó Pai, o auxílio necessário para transformar o nosso falar, Pai. Para alinhar com a Tua vontade aquilo que precisa ser alinhado, Deus. Vem em cada um, ó Pai, em cada coração, ó Deus, mostrar, ó Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe em cada momento, ó Pai, onde nós erramos. O Senhor sabe cada momento, ó Pai, onde nós falhamos, onde nós, ó Pai, sem aviso, muitas vezes vacilamos. Ah, Senhor, nós queremos usar os nossos lábios